sonhadoras, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas e bem-vindes ao Papo do Avesso, é o podcast do Sonhos do Avesso. Eu sou a Kelly Cadanos. Eu sou a Eline Carrano, sejam bem-vindos. E hoje o Papo do Avesso começa a segunda temporada. Eline, o que ela tem de diferente da primeira? A partir de hoje, para quem nos acompanha através do canal do Regra dos Terços e no YouTube, vai ter o prazer, ou não, tudo depende, de ver o nosso rostinho. Se você acha que não tá bom o nosso rostinho, toma uma dose de vodka que ele melhora, tá bom? Ou pode ouvir no Spotify também, que lá não tem o nosso rostinho. É verdade. Mas o resto, gente, continua tudo a mesma coisa. Toda semana a gente traz um autor aqui para falar sobre os temas mais variados, sobre os mais variados assuntos. E hoje a nossa convidada é uma pessoa que eu já me considero íntima, tá? Que eu tenho a honra de trazer aqui na casa, porque conheci Estela em 2016. Ah, já falei o nome. Apresentadora boa. Seja muito bem-vinda. Olá, queridas. Oi, Kelly. Oi, Eline, que temos até fotos juntas já. Temos olha até fotos juntas. Eu já tô com ciúmes desse relacionamento, inclusive. Vai terminar hoje. Hoje termina seus ciúmes. Estaremos igualmente fazendo um. Estamos em casa agora. Isso. Estamos em casa, isso. Estela, então começa contando para quem está acompanhando a gente, quem é você na fila da livraria? Eu vou dizer que eu estou muito atrás do Gabriel Garcia Marques, tá bom assim? Olha, mais ou menos, tá atrás assim, não. Fazendo instante, vocês estão lado a lado. Fazendo um resumão, eu estou lado a lado do Rubem Fonseca, na verdade, na prateleira. E uma vez eu escrevi para ele, dizendo, olha, sempre que eu tento procurar os meus livros, eu procuro os seus, porque tem aquele monte de livros, eu estou sempre ao lado e tal. E para minha surpresa, ele respondeu, dizendo, poxa, que honra, minha vizinha de prateleira. Eu fiquei, eu fiquei muito contente. A Eline teve essa reação quando você mandou uma foto com ela essa semana. Foi. Legal. Esse programa também é produzido pela Vanessa Alves, a nossa linda produtora que cuida da nossa vida e agenda. E ela entrou em contato com a Estela, e a Estela falou, não, eu tenho a foto da Eline e tal. Aí, Estela, eu estava com a mesma blusa do dia da foto, de 2016. Estamos em que? Em 2021. Percebi que preciso de roupas novas. Mas esse é o bom de ser adulto. Você pode usar roupa para sempre. Você nunca mais cresce. Eu, sou a favor da natureza, né? Porque eu uso a mesma blusa por 10 anos. É isso. Exatamente. Nossa, muito Esse legal. Esse é o ponto que eu também repito. Eu tenho um vestido que eu já usei em vários lançamentos. Eu fico muito triste de não poder continuar repetindo, porque eu faço fotos com todo mundo que vem comprar o livro e depois publico as fotos. Eu tenho foto com todo mundo, justamente para poder me lembrar, não é mesmo, de quem foi e tal. E sei lá por que eu entrei nesse assunto. Você tinha feito uma pergunta que eu me desviei, que era quem é você? Lá da livraria. Resumindo minha carreira rapidamente, eu trabalhei 10 anos como secretária executiva. Um dia estava no trabalho e eu tive uma epifania no trabalho, na verdade. Eu senti de uma maneira muito forte que aquele trabalho não tinha nada a ver comigo, que não era ali o meu lugar. E feito uma autômata, eu levantei, peguei a bolsa e fui embora do escritório no meio da tarde, sem falar com ninguém. Não voltei mais. Voltei para fazer o desligamento da minha carteira, aquela coisa toda. Pedi desculpa para os meus chefes depois, mas como se uma chavinha tivesse subitamente virado. E subitamente mesmo. E eu não sabia o que fazer da vida até então. Falei, e agora? Estava com 29 anos, eu vou fazer o quê? É um momento difícil para você fazer mudanças. Acho que todos os momentos são difíceis para a gente fazer mudanças, mas é importante. Então, eu fiquei um tempo sem saber o que fazer ali, e aí comecei a mergulhar em mim mesma e lembrar do quanto era prazeroso para mim, sempre foi, desde criança, escrever.
E eu pensei, vou tentar durante um ano, vou pegar as reservas de dinheiro que eu tenho, vou fazer tudo que eu posso durante um ano para ver se é possível, se é viável ter essa carreira, e eu gostaria muito que isso acontecesse. Mas a gente tem que lidar com questões práticas da vida também, então eu fiz essa tentativa, mas eu vou dizer para vocês, eu tinha certeza que ia dar certo. E é claro que na época todo mundo achava que eu era louca, mas havia uma espécie de lucidez espiritual, de intuição, de alguma coisa me dizia que eu tinha achado o meu caminho, sabe, que era por ali. Então eu nunca tive dúvida de que ia dar certo. E deu mesmo, e eu me lembro de falar para minha mãe, você vai ver, mamãe, daqui a 2 anos eu tô no Jô, no programa do Jô. E ela olhou para mim assim, com aquela cara, sabe, de ai, tadinha, deixa ela sonhar, tomara que dê em alguma coisa esse sonho dela, mas... E, de fato, eu estava 2 anos depois, numa história muito engraçada. Então, a partir daí, eu comecei a escrever continuamente, trabalho com texto em vários formatos, para várias pessoas, para várias editoras, e tenho os meus livros autorais também, porque não conseguimos viver de literatura no Brasil, poucas pessoas conseguem. Então, precisamos trabalhar com texto em várias vertentes, né? Trabalhar para editoras, para o livro dos outros, mas é sempre um prazer, é sempre muito gostoso. E que sorte a nossa você ter tido essa intuição. Com certeza, feeling. Que sorte a nossa. Foi um feeling, sorte a minha também, porque é muito difícil, tem uma série de desafios, trabalhar com arte não é fácil, não é brincadeira. Há muitos altos e baixos, tem fases em que você vende mais, em que você trabalha mais, fases em que você vende menos, trabalha menos. Mas fazer o que a gente gosta, eu me lembro de uma amiga minha que disse assim, Estela, todo mundo, porque eu estava reclamando numa fase, tô ganhando tão mal e tal, ela falou, Estela, todo mundo ganha mal, mas pelo menos você ganha mal fazendo o que você gosta. Eu falei, ok? Nossa! Okay, tá certo, ok. É verdade. Ganha mal e tem saúde mental, né, gente? Tá ótimo. Exato. Apesar dela conversar com a girafa, né? Mas a gente chega lá depois. Mas a gente chega lá depois. Sim. Eu converso com uma girafa que está na minha parede. Mas, escuta, é pandemia, a gente precisa ter amigos imaginários, senão vai sobreviver como? A gente precisa conversar com alguém, né? É verdade. E assim, se você for considerar que hoje a gente conversa com os amigos de forma digital, não tá muito diferente, né? Não está muito diferente. A diferença é que os amigos realmente respondem. No meu caso, eu invento as... Não, eu não invento, não. É Natália. Natália está aqui dizendo para mim, você não me inventa, não. Olha, eu falo o que eu quero. Mas é uma das coisas da pandemia que não me convence. Assim, o abraço virtual. Uma festa virtual. Gente, isso aí não é abraço, isso aí não é festa. Não, tá? Não. São paliativos, mas não substituem, de fato, o contato físico. É algo que faz muita falta. Muita falta. Com certeza. Os Sonhos do Avesso, apesar da gente não ser convencido do abraço virtual, te abraça toda quarta-feira. Se você quiser ouvir ou assistir o Papo do Avesso antecipado antes de todo mundo, você assina a nossa newsletter. A gente manda um link exclusivo para os nossos assinantes ouvirem antecipado o Papo do Avesso da semana. Então, se você quer sentir... Além disso, a gente manda textos exclusivos na newsletter, dicas da semana, que vão desde filmes a drinks até skincare e tudo mais. E aí você consegue fazer parte do nosso clubinho. Tem também cupom de desconto para comprar na loja do Regra e mais umas surpresinhas que vão vir por aí também. E se você quiser assinar a newsletter, é só acessar nossa página no Instagram, @sonhosdoavesso, e clicar no link da bio e fazer o seu cadastro. E peraí que tem alguém que vai fazer uma propaganda gratuita para vocês, ó. Olha só. Ai, meu Deus, tô nervosa. 3, 2, 1. Nem roupa para isso. Não tenho nem roupa para isso. 3, 2, 1. Isso é a Natália, gente, minha amiga imaginária da pandemia, que fica na minha frente. Eu escrevo olhando para a Natália, olha lá, que majestosa. Maravilhosa, Natália. Natália. Muito bom. Mas
Chega de mexer por enquanto e vamos falar do que interessa. Hoje a gente vai falar sobre relacionamentos abusivos e abuso também psicológico, sexual. Estela, esse é um dos temas do seu livro Eu Me Possuo. Quem quiser comprar... Aqui é a câmera. Ai, gente, eu sou ótima fazendo vídeo. Aqui tá o Eu Me Possuo, que eu particularmente tenho autografado, né? Desculpa para vocês. E, Estela, esse é o tema, basicamente, do Eu Me Possuo. Você pode falar um pouquinho porquê do tema e também como você trata desse tema, que você já deu várias entrevistas que eu já vi, que aconteceu com você, né? E você trata no livro, então, como uma terceira pessoa, porque é personagem. Sim. E até eu estava comentando no off com a Kelly que isso foi uma estratégia que a Gisele Bündchen também usou no livro dela, né? Que ela cita ela como terceira pessoa. Isso te ajudou a enfrentar o trauma? Ou por que na terceira pessoa? Por que não fazer um livro, uma autobiografia? Porque eu queria me distanciar mesmo do assunto, conseguir escrevê-lo de forma mais distanciada possível para lidar com ele. Fica muito mais fácil quando você afasta e aí você trabalha com a técnica que o profissional tem que ter, que o escritor tem de ter. E a emoção, é lógico, eu queria passar de qualquer maneira e muito, mas eu queria ter um espaço de segurança para poder usar a técnica também, a técnica do escritor. Mas teve duas experiências bastante difíceis que eu separei em 2 livros. Foram os episódios de violência sexual que eu passei, que eu condensei no Eu Me Possuo, mais precisamente estupro. E teve outra experiência bastante complicada, que foi um relacionamento abusivo, breve, graças a Deus, mas sempre deixa marcas muito profundas, que eu estou trabalhando no romance que eu estou escrevendo agora. Então, na verdade, relacionamentos abusivos estão mais centrados nesse romance de agora que eu estou criando. E as violências sexuais eu deixei centralizadas no Eu Me Possuo, para conseguir... É uma progressão, na verdade. No Eu Me Possuo, eu trabalhei com uma parte, um degrau da situação. No romance sobre relacionamento abusivo que eu estou escrevendo agora, a gente vai para um degrau mais alto, mais intenso e mais difícil, porque também vai ter estupro. Então, também vai ter violência sexual. Mas eu gostei muito de criar essa personagem, a Karina, porque eu queria fazer um romance centralizado, focado na superação e não na violência sofrida. Eu não queria que fosse alguma coisa dura, pesada, triste. É lógico que há momentos bastante densos, é lógico, não teria como não haver, mas eu foquei o mais que possível, me concentrei em criar uma história de uma pessoa que está se recuperando, que é o momento em que ela começa a tomar posse de si mesma, da sua vida, refazer seus relacionamentos românticos, sexuais, sua vida profissional, enfim, que ela se torna mais autônoma, em que ela floresce. É uma mulher florescendo. E eu fiz essa personagem que abandona a odontologia e abre um bar, e eu não bebo, não frequento bares. Então, foi mais uma maneira de criar uma personagem que estava bem distanciada, em que eu tive que fazer pesquisa para entender a ciência dos bares, para criar essa personagem, de modo que no momento em que entra a parte da violência sexual, que é onde eu iria ficar muito mais emocionada ao escrever, eu já tinha uma personagem que era tão distante do meu cotidiano, embora intimamente nós tenhamos muita conexão, mas do meu cotidiano ela estava tão longe que facilitou. E sim, foram experiências que aconteceram ao longo da minha vida, em fases diferentes, em momentos diferentes, que eu fui trabalhando através da terapia. Quando eu percebi que não adiantava varrer para debaixo do tapete, depois da primeira que aconteceu, que foi numa festa quando eu tinha 18 para 19 anos,
A minha primeira reação sempre, né, ficar com culpa, achar que a culpa foi minha, achar que de alguma maneira eu provoquei aquele rapaz para ter aquela atitude, vergonha, não queria contar para ninguém, varri para debaixo do tapete e comecei a engordar loucamente. Uma das coisas que acontecem nas vítimas de violência sexual, uma das maneiras de tentar lidar com isso é criar é se fechar e criar uma capa protetora, uma barreira, quase que um segundo corpo para afastar o outro. Obviamente, não dizendo que pessoas gordas não são atraentes sexualmente, mas na minha cabeça, eu achava que se eu tornasse o meu corpo o maior possível, eu estaria me afastando desse tipo de dor e me protegendo. É um mecanismo de defesa, né? Sim, um mecanismo de defesa. Quando eu percebi que só estava me machucando, me ferindo, aí eu fui para a terapia. E a terapia é o que nos ajuda mesmo, né? Acho que terapia deveria vir na cesta básica, até para uma pessoa que tem uma vida bastante tranquila, sem maiores traumas, sem maiores desafios, já é uma coisa importante. Agora, vamos combinar, quem é que tem uma vida totalmente tranquila, sem maiores desafios? Ninguém, né? Alguém não está prestando atenção, né? Só quem não está prestando atenção, só quem não entendeu nada, acha que está... mas eu acho que tinha que ter um Bolsa Terapia do governo. Assim, existem programas do SUS, né, que oferecem tratamento psicológico, assim, mas... Se eu não me engano, ele é por um tempo limitado. Então, tipo, a pessoa não tá bem em alta. Ela tem um número... E é tudo muito difícil, né? De conseguir, de agendar. Em universidades também, faculdades, universidades, têm tratamento gratuito, terapêutico, que você pode buscar, mas ainda, é claro, é muito pouco. Embora haja esses oásis em que podem ser feitos. E é um caminho muito importante, mas o caminho mais importante mesmo, porque esse depende de algum recurso financeiro ou de algum empenho para conseguir uma vaga, é você falar. Você precisa falar. Você escolha uma pessoa com quem desabafar, mas você precisa falar, nem que seja para você mesmo, através de um diário, que é um instrumento incrível. Escreva sobre a sua dor, assuma que foi isso que você passou. A mulher que faz, a moça que faz a orelha, que escreveu a orelha do Eu Me Possuo, é uma leitora que me escreveu contando uma série de experiências muito devastadoras, e numa delas ela falou assim, ela contou a experiência inteira e falou: Stella, eu fui estuprada. Quer dizer, uma pessoa, depois de ter sido brutalizada, sangrado por dias, precisa perguntar para alguém: é isso mesmo? Foi um estupro? Eu disse: foi. E simplesmente conseguir dizer isso, sim, foi um estupro, eu fui estuprada, parece que sai um caminhão de cima da gente. A gente consegue dar nome aos bois e consegue começar a trabalhar com isso. Então, essa é a fase 1 só, né? Porque aí, primeiro, você precisa se convencer de que isso realmente aconteceu com você. Sim. Você precisa dar esse nome. É importante dar o nome. E aí tem uma outra fase, que é a fase em que você comunica isso de alguma forma para alguém. E essa é uma fase muito difícil, porque a nossa primeira reação, e até a nossa, que eu digo minha, da Eline, da gente que se considera feminista, até isso, a primeira reação é sempre: mas será que foi isso mesmo? Mas será que foi abuso? Sim. Conta direito essa história. Nunca é: meu Deus, você sofreu um abuso, que absurdo. É insuportável esse tipo de reação. Algumas pessoas têm esse tipo de reação querendo ajudar, e a gente sente: mas como é que foi? Mas conta para mim. E aí faz perguntas sobre detalhes da coisa, que não é uma coisa que a gente deve fazer. A gente deve apenas dizer: como eu posso te ajudar? E deixar a pessoa dizer o que ela quiser dizer.
Se ela quiser contar tudo em detalhes, ela conta. Se ela não quiser, ela não conta. Ela vai contar o que ela conseguir contar, o que ela aguentar contar. Mas nunca ficar perguntando. Mas algumas pessoas perguntam, a gente sente que para ajudar. Só que tem outras que é aquele olhar de lado, assim, mas quando começa com mas, ah, tá, Sete, aconteceu isso, mas o que você estava vestindo? Mas você bebeu? Mas você ficou com ele antes, né? Mas você foi na casa dele? Mas você não queria transar com ele? Então, assim, eu sempre digo, quando você vai comentar alguma questão, algum depoimento de uma vítima de violência sexual, ou de violência doméstica, ou de relacionamento abusivo, e você começa dizendo, ah, tá, eu compreendo, que não sei o quê, mas, você usou a palavra mas, já pare, agora. Não tem mais, não tem mais. Pare imediatamente. Não use que as pessoas não respeitam, assim, por exemplo, o fato do desconforto, que eu acho que o abuso, a primeira coisa é o desconforto. Eu fui abusada porque eu estava numa situação em que eu não estava confortável e eu aceitei aquela violência por medo, por não sei, enfim. E as pessoas, elas não conseguem aceitar. Ah, mas por que você estava desconfortável? Porque eu estava, ponto. Ah, né? Mas você estava lá. Mas você gritou, mas você reagiu, mas você... Mas né? Você estava lá e você queria transar. Tá, eu queria até meia-noite. Meia-noite 2, eu não queria mais. Eu queria transar, eu não queria ser violentada. São coisas muito diferentes. A gente queria... Exatamente. Que foi o que eu... Uma coisa que eu fiz questão no Eu Me Possuo é de colocar vários homens. Ela conhece vários homens nesse período que eu narro do livro, que é mais ou menos 1 ano. Vários homens muito bacanas, legais. E ela pode ela reencontra o estuprador dela, ela pode conversar, confrontar, ele tem voz também, ele diz também o lado dele. Eu quis colocar a voz para ele nesse cenário que é tão comum de acontecer, de 2 pessoas que estão afins uma da outra, elas vão se encontrar pensando em transar, pensando em passar a noite juntos, e aquilo descamba para uma violência. E há muitos homens que não percebem isso, que não compreendem, que acham que o momento em que a mulher sorriu para ele e disse, puxa, sim, eu tô afim de você, isso subentende que qualquer coisa que vá acontecer entre 4 paredes, tá beleza, e não tá, né? Não tá. Tem uma diferença muito, muito grande em um sexo consentido, gostoso, vigoroso, e alguém chorando, e alguém amedrontada, e alguém paralisada. Né? Muitas vezes a nossa reação diante da violência é paralisar. O corpo paralisa mesmo. E é muito assustador. Eu já tive essa experiência de você estar completamente paralisada e o homem seguir com o ato sexual assim, como se você fosse um boneco de pano mesmo, completamente paralisado. É muito assustador. E porque eles também não aprendem, né, que tem que ser bom para os dois, né? É uma coisa muito difícil da gente tratar, assim, porque para o homem e para a mulher é sempre muito diferente. É muito bizarro, assim, essa relação, né? O homem, ele quer sentir prazer e pronto, e ele acha que a mulher... Exato. É quase um efeito colateral a gente sentir prazer também, né? E a mulher é um efeito colateral. A mulher é um efeito colateral. Preciso de uma mulher aqui. E eu acho que também vale a gente destacar a questão das mulheres inconscientes, né? O abuso de mulheres inconscientes, que é muito comum. Tanto até rolou uma vez num Big Brother, há uns anos atrás, uma menina que ela bebeu e dormiu, bêbada, e o cara acabou abusando dela dormindo, e aí a produção perguntou se ela se sentia abusada ou não, deu uma polêmica na época. E isso acontece muito, porque o cara acha, a menina tá bêbada, ela veio aqui para isso, né? E não é isso. É a velha história de esse corpo me pertence, esse corpo é público, é de todo mundo. Não, meu corpo é meu. Meu corpo não é de todo mundo, não é público, não é sequer do meu namorado ou com quem quer que eu esteja envolvida naquele momento. Meu corpo é meu.
corpo de cada pessoa. É só inverta a situação. Imagine, caro rapaz que nos ouve, que você esteja desacordado porque tomou uma super bebedeira ou whatever, né? Que você esteja desacordado ou sem vontade, e que alguém usa o seu corpo sem te pedir consentimento, ou começando com uma coisa que parece que os dois querem mesmo muito bem, e aí de repente fica desconfortável, né? A mulher te vira do avesso, mete um dildo em você, não te pede consentimento, você fala, não, peraí, isso aí eu já não gosto, não, mas você não vai ser ouvido. Você não vai ser ouvido, querido. A coisa vai ser feita com você sem pedir o consentimento, porque você já não estava na cama com ela. Você estava na cama com ela porque você já topa tudo. Então é isso aí, inverta a situação. Se eles conseguissem inverter a situação, ficaria tão fácil perceber, porque é um crime, né? Porque é algo que não pode ser feito, porque é desumano. Ficaria muito fácil perceber. E escrever sobre isso, Estela, te ajudou a entender melhor, a superar, exorcizar? Superar a gente nunca supera, né? Mas a exorcizar, de certa forma? Sim, eu escrevi muito só para mim, até decidir escrever um romance. Então, eu já tinha trabalhado muito isso na terapia, escrevendo para mim mesma, até que, confrontando alguns dos agressores, eu pude confrontar, eu pude chegar e falar, escuta, você fez isso, você fez aquilo, você percebe? E foram reações muito, muito interessantes, né? De pedir desculpas, de perceber, de saber, de aí me explicar, sabe? Ou de tentar se justificar. Aí sabe o que aconteceu? Que você não sabia, mas eu usava cocaína e aí eu estava muito louco, eu estava muito afetado mesmo, eu estava muito agressivo, você não merecia. É interessante quando você vai confrontar e você percebe que todo aquele processo de negação que você passou e de dor, o outro sabia que estava fazendo alguma coisa errada e, no entanto, não te procurou no dia seguinte para te dizer, meu Deus do céu, o que eu fiz, me perdoa e tal, né? Isso eu estou falando de pessoas que se relacionam, não estou... Porque a maioria dos estupros não são cometidos por desconhecidos em esquinas escuras, embora, obviamente, isso aconteça. A maioria são pessoas que estão muito próximas, são amigos, são namorados, são maridos, são parentes, né? São vizinhos, tios, etc, etc. Bom, esqueci o que você me... se isso me ajudou, sim. Ajudou antes, porque eu já estava escrevendo a respeito. Quando eu fui escrever o romance, eu já fui com aquele olhar técnico da escritora que vai colocar emoção lá, mas que está racionalmente criando, né, usando emoção para dar corpo para o texto, mas com uma linha já bem definida. Eu já sabia qual ia ser a história que eu ia contar, começo, meio, fim, quem ia aparecer, o que cada personagem ia fazer. Então já tinha uma composição um pouco mais técnica, embora a emoção seja fundamental para você dar corpo, dar tônus, dar vida para o texto, né? Um texto apenas técnico é um artigo, né? É um paper, assim. Então foi importante escrever a respeito, sim, tudo que eu já tinha escrito antes, né? Ali na hora do livro era um trabalho que eu queria construir com um objetivo muito claro. O objetivo era, tem um determinado momento que a personagem, a Karina, escreve uma carta para o estuprador dela, para o Gustavo J. E todo o romance é construído para chegar nessa carta. Para essa carta ter o peso emocional que tem, ter a força que tem, ele tinha que ter um entorno que o justificasse, né, que preparasse o leitor para a existência daquela carta. Então eu tinha esse norte. E é uma coisa curiosa, porque o Eu Me Possuo marcou uma mudança grande da direção. Eu fui mudando um pouquinho antes, mas o Eu Me Possuo foi um marco de uma mudança de direção. Eu comecei sendo uma escritora de comédia, fazendo livros para as pessoas rirem.
E aos pouquinhos esse viés foi sendo mudado. Então, meus primeiros livros são todos é lógico que tem sempre aquela coisa aguda, até porque o humor é uma maneira ótima de você dizer coisas importantes, né? De você mexer em certas estruturas. Mas tinha um viés leve, cômico, e eu fui mudando, até que no Eu Me Possuo eclodiu essa mudança definitiva, né? Parece até que eu tenho 12 livros, parece até que são escritoras diferentes, né? Escreveu o primeiro, que está escrevendo esse agora. Mas uma das maneiras da gente verificar se a gente está conseguindo aprender alguma coisa na vida é a gente conseguir mudar também, a gente ter o direito de mudar. Eu passei a reivindicar o direito de ser séria, de não ter que ser engraçada para as pessoas gostarem de mim, de não ter de para as pessoas gostarem de mim, sabe? De falar sério. E era uma proteção, o humor também, porque às vezes as pessoas usam tipo a ironia, o humor para se proteger, né? Sim, sim. É uma maneira também de você abordar o assunto sem você... você aborda o assunto de uma maneira que... Não, mas eu tô criando uma peça mais folclórica, mais risível, eu estou usando ironia, eu estou usando sarcasmo. Quando você diz alguma coisa dessa maneira mais embalada, mais bem embalada pelo humor, é diferente do que quando você seca e diz, pá, é isso, né? Não tem... Quando você fala sério sobre determinados temas, você só é uma feminista chata mal amada, basicamente. Por exemplo. E aí, quando você fala sério, mas você tá ali fazendo um humor, é como se você tá se prestando ao papel de entreter, né? Quem tá te ouvindo, te lendo, enfim. E é isso que... Quem quiser... Infelizmente, é isso que esperam de nós, né? Como mulheres. Sim. Homens não precisam fazer isso para falar sério. Né? É isso que é... É que a mulher, ela é sempre um objeto de entretenimento, seja sexual, seja... E isso também é um estereótipo pro homossexual, né? Então, me faz rir, né? Então, quando são... que não são vistas como pessoas. Eu acho que a mulher, né, colocando nesse espectro, não são pessoas, figuras vistas como pessoas. São figuras vistas para uma utilidade social, seja diversão, seja prazer, seja alguma coisa. E isso também a gente vê na expressão da histeria, né? A Kelly tem um texto ótimo sobre a histeria feminina, que quando a gente começa a falar, porque em algum momento a gente tem que colocar para fora. Nossa, que histérica, nossa, que louca, nossa, que não sei o quê. Né? O homem, ele faz... O homem nunca é histérico. Não, e ele só dá um... Todo mundo para ouvir o que ele fala. Ele é firme, né? Ele é firme, direto. Porque alguém que é tanto tempo silenciado, pega todas as brechas que tem e usa, né? Para tentar existir. É um caminho de existência. Eu quero existir como Estela, não quero existir como Estela, que pode estar aqui porque está fazendo humor, hein? Desculpa, quem quiser só rir, eu estou dizendo umas coisas importantes aqui, mas quem quiser só rir, tudo bem, tá? Pode pegar aí o texto e rir. Então, aos poucos eu fui mudando. Eu perdi o trabalho numa revista grande para a qual eu escrevia já há alguns anos. Nesse viés mais bem-humorado, eu fui começando a criar crônicas cada vez mais sérias, até que a editoria me chamou e falou, olha, é uma crônica, chamava Édipo. Ela falou, olha, a gente não vai publicar essa crônica porque ela está muito densa, ela está falando de coisas muito duras e não é esse o viés da sua coluna, a gente quer uma coisa mais leve. E eu respondi o seguinte, eu me lembro de eu escrevendo e-mail, você está me dizendo que eu vou ter de escrever para sempre nessa coluna apenas para mulheres que estão preocupadas com creme para celulite? É isso que você está me dizendo? Que eu só posso falar superficialidades, coisinhas banais e que vão fazer as pessoas... E que é só isso que eu posso fazer aqui nesse espaço?
E a resposta foi uma lição para mim. Ela respondeu, a editora da revista, que eu não vou citar o nome para não comprometer. Ela respondeu, é a nossa linha editorial. E ela está certa. É a linha editorial deles. Eles escolheram essa linha editorial. Eu é que não deveria estar mais ali, né? E, de fato, poucas semanas depois eu fui gentilmente convidada a me desligar da revista. É isso, né? Eu pensei, bom, eu tenho que procurar o lugar em que a linha editorial não seja essa, ou simplesmente ter o controle sobre os meus livros. Isso é uma coisa que eu sempre pedi, sempre, é claro, sempre foi aceito por todas as editoras em que eu trabalhei. Eu publiquei 9 livros pela Rocco e sempre fui muito respeitada nesse sentido. Eu sou aquela escritora chata que diz, não é para mudar uma vírgula do que eu escrevi, mas uma vírgula. E muitas vezes a revisora se empolgava com a história e acrescentava algumas coisas. Teve uma que eu falei, gente, acho que ela estava querendo escrever o livro da, tipo, mana, vai escrever seu livro, né? Nossa. Não se mete no meu texto. Ela inseriu trechos inteiros, assim. Não rela no meu texto. E eu tirei tudo. Invasivo. É um trabalhão. Invasivo. Tudo que ela foi, eu tirei tudo. Mas eu sempre fui muito rigorosa quanto a isso, porque pelo menos o que eu assinei com o meu nome, eu realmente escrevi daquela maneira. E com o passar do tempo, também revi algumas coisas. Por exemplo, o primeiro livro que eu lancei, que é Hoje Acordei Gorda, que tem o melhor prefácio de toda a história da literatura brasileira, que é o prefácio feito pelo Mário Prata, em que ele diz que eu não existo, que eu sou um pseudônimo que ele criou, que o livro é dele. Isso foi, imagina o que foi isso para uma escritora iniciante, para alguém que estava sendo lançado. As pessoas, eu sou arrepiada aqui, meu sonho é entrevistar o Mário Prata. Sensacional. As pessoas ligavam para ele para pedir entrevista do livro, né? Isso gerou um monte de confusão que foi muito. O que também é um pouco machista, mas tudo bem. Não, mas foi Foi a melhor maneira. Foi a melhor maneira que um escritor já muito, muito estabelecido, respeitado, a melhor maneira que ele podia fazer para chamar atenção para o livro de uma outra pessoa. Né? Era dizer, não, eu inventei, e porque as pessoas acreditaram que eu não existia mesmo, né? Foi assim que a gente foi fazer. Você tratou isso na terapia? Eu ia ter uma super crise de identidade. Como assim? As pessoas acham que eu não existo? Não, foi sensacional do ponto de vista de marqueteiro, foi sensacional. Sim. A gente foi fazer o programa do Jô assim, eu absolutamente inexperiente, meu primeiro livro ainda era o Jô Soares 11:30, depois eu voltei ao programa do Jô já na Globo e tal, muitos anos depois, mas dessa vez ainda era no SBT. O Prata estava lançando um livro dele, ele foi lá no primeiro bloco, divulgou o livro dele, no segundo bloco ele começa a divulgar Hoje Acordei Gorda como se fosse dele, e eu levanto da plateia e eu digo, esse homem está roubando meu livro, Estela Florençoia, está aqui meu RG. Meu Deus, que maravilhoso! Maravilhoso. E o mais incrível é que eu não sabia que ia ser assim, nós fomos, né, eu achei que, bom, ele vai fazer o primeiro bloco e no segundo eu faço e ok. Quando eu cheguei lá é que disseram, olha, a gente teve uma ideia genial. No segundo bloco, o Prata começa dizendo que o livro é dele, como ele diz no prefácio, e você vai romper da plateia e você vai chamar ele de ladrão. O que você acha? Que é sensacional. Agora, morrendo de nervoso, eu não me lembro as respostas que eu dava, porque eu estava tão nervosa que eu começava a responder e esquecia a continuidade da resposta, e ficava parado olhando para a cara do Jô, pensando, meu Deus, é o Jô. O que é representatividade? Eu sei que, guarda aí a tua pergunta original, porque eu já saí muito dela e eu já me perdi por outros dias. Eu já nem lembro qual era a pergunta, já, porque eu estou muito entretida nessa história. O que é a importância da representatividade? Eu sempre fui uma criança gorda.
ou assim me rotulavam, e portanto assim eu me via. Eu nem era tão gordinha assim, mas eu achava que eu era uma baleia estratosférica. Olha só, cheinha numa família de pessoas magras, numa sociedade em que todas as crianças diziam, bebê, baleia e tal. Bom, então eu me sentia uma criança muito gorda. E quando eu assisti o programa do Jô, e eu era Vivo Gordo, quando eu era criança, o programa de humor dele, eu me via representada ali, nele, e eu dizia, se ele conseguiu, e se ele é o dono do show, eu também consigo, eu também posso, né? Eu tive a oportunidade de contar isso para ele. O quanto foi importante eu ver alguém na televisão que eu sentia que era igual a mim. Isso gera uma sensação de poder, de eu também consigo se ele também pode. Então, representatividade é muito importante. E por tudo isso, por eu ser muito fã do Jô, eu estava num nível de nervoso que, sério, eu não me lembro o que eu falei. Eu me lembro que em algum momento eu deitei no sofá do programa para mostrar como é que um gordo enfiava uma calça jeans, mas não me pergunte como eu cheguei a isso, eu não sei, eu não lembro. Eu perdi o controle da minha vida. Totalmente. Total. Mas volta para a sua pergunta, Kelly, você lembra qual que era? Eu fiz um desvio totalmente sem foco, a criatura. Não, mas tudo bem, a gente adorou, não tem problema, eu também nem lembro. Isso mesmo. Eu confesso que eu também não lembro, eu fui acompanhando. Tá tudo bem, gente, tá tudo certo. A Estela volta outro dia para responder essa pergunta, porque agora a gente já não sabe mais. Isso. A gente já não sabe mais qual é. Mas, enfim, essa temporada a gente tem um quadro só. A gente fazia vários quadros na outra temporada, que se encerrou na semana passada. Mas agora a gente só tem um, que é o quadro, como diria Clarice Lispector. Muito bom. É muito bom. Clarice Lispector agora sim, no tubo. Isso. A Ellen vai explicar como que é o quadro. Conta. Cada um de nós traz uma frase de para-choque de caminhão. Um trecho de um livro, um poema, um diálogo de filme, ou alguma coisa assim, pra gente refletir juntas e filosofar um pouquinho, bem filosofia de boteco. E se você não deve, mas você vai no boteco? Pode ser, sei lá, filosofia de chá da tarde também, já que a Estela não bebe, não tem problema. Se você não lembrar quem é o autor, também não tem problema. É só você fazer como todo mundo na internet faz e dizer que é da Clarice Lispector e a gente vai fingir que tá certo e vai seguir a vida. A gente acredita. A gente finge que acredita. É verdade. É isso, entendeu? Então eu vou jogar uma frase que eu estava cantando ontem, que é uma música do Peninhas, eu não lembro o nome da música, mas em um determinado momento diz a seguinte pérola: quando o meu mundo era mais mundo e todo mundo admitia uma mudança muito estranha, mais carinho, mais pureza, mais calma, mais alegria no meu jeito de me dar, quando a canção se fez mais forte, mais sofrida, quando a poesia finalmente fez sentido em minha vida, você veio me falar da paixão inesperada por outra pessoa. Nossa, sonhos, o nome da música. O nome disso é O Trouxa. O Trouxa. Quem nunca? Quem nunca passou por isso? Eu acho que a gente já pode pegar esse gancho para falar de relacionamento abusivo, inclusive. Posso começar fazendo um desabafo? Que isso vai me uma coisa. Esses tempos atrás, uma amiga minha tava ficando com um cara, e o cara, assim, não, é você, porque a gente vai casar, a gente vai ter uma vida juntos, Aí quando ela falou, não, então vamos lá, vamos assumir o namoro, porque tava só no pega, né? E aí quando ela falou, não, então tá, né, estamos aqui há 2 anos nos pegando de vez em quando, e você não me assumiu ainda, né? E não tô pronto ainda, tudo bem. Uma semana depois ele estava namorando outra menina. Aí eu falei assim, amiga, desculpa, eu sou muito amiga dessa menina. Eu falei, desculpa, ele não sabe namorar você, né?
E aí é isso, gente. A menina fazendo planos, ela já tinha ido no cartomante, né? E o cartomante não é ele mesmo. Juro. E aí, não, é ele mesmo. E aí, out of nowhere, assim, tipo, nossa, tô com outra menina. Olha, eu recomendo para essa sua amiga ler um dos meus livros mais recentes, Loucura de Estimação, que tem só crônicas de desamor, mas assim, quando você tá pé da vida numa situação desse tipo, em que não faz sentido, o que você estava me dizendo era X, de repente você age Y, o que aconteceu nessa bagaça? São, assim, crônicas de você pegar o peito e fazer ou de você pegar, tornar suas e mandar para a pessoa, porque eu vou contar uma coisa que eu nunca contei em lugar nenhum. A maioria dessas crônicas eu realmente eu escrevi para romances que não vingaram, para caras que não foram muito, que não se abriram para mim na mesma proporção em que eu me abri para eles, e eu mandava, o meu jeito era falar, falei, você terminou com ele, pá! Escrevia aquela crônica com as giletes na ponta dos meus dedos, eu escrevia aquela carta assim, rasgando, e mandava para a pessoa. Na verdade, era uma tentativa patética de criar alguma culpa, algo que mexesse com a cabeça deles, eles voltassem para mim. Né? Era uma tentativa patética, assim, só que gerou textos muito bonitos, né? É sempre assim. Sei como é. Temos um livro aí. Eu não fiquei eu não fiquei com os caras, mas eu fiquei com os textos. Que é muito melhor, diga-se de passagem. Pode nos chamar de Adele, meu bem, que ela perdeu o boy e ganhou 16 Grammys. Tá? Exato. É por aí. Mas, por aí. assim, é bem trouxiane, mas assim, eu passei por essa situação durante 5 anos com um cara. Eu fiquei 5 fucking anos nessa trouxice. Eu também. A Eline viveu esse período comigo, entendeu? Me aguentou muito. E assim, também, os melhores textos. Os melhores, assim, sem sombra de dúvida. Tem uma amiga minha, a Gisela Hall, que ela dizia, isso há muito tempo atrás, ela já mudou essa filosofia dela, mas ela dizia assim, eu fico com medo de ficar feliz, porque daí eu vou escrever sobre o quê? Isso! Medo. Nossa, eu trato isso na terapia. E é uma coisa que eu e a Kelly, a gente sempre falou muito. A gente falava, mas aí a gente tá num relacionamento legal, e aí? Entendeu? E aí? E eu tenho um ponto que vocês vão dizer que vocês também passam. Aí a gente escreve uns textos muito bons, uns livros muito bons, aí nos consagram, aí Estela Flores se diz assim, Elide, você escreve super bem. Eu falo, gente, eu escrevo super bem. Aí ela escreve super bem, gente. Ela escreve super bem. É verdade. Daí eu fico atrás e eu vejo os motivos dos textos, e eu falo, gente, nem era por isso. Com certeza. Você sabe que outro dia... que tempestade num copo d'água que eu fiz aqui. Outro dia, a Mariana Xavier, atriz incrível e tal, que é minha amiga, ela fez um vídeo lendo um texto meu que chama Quando Alguém Realmente Especial Chega, que fundamentalmente diz, quando alguém realmente especial chega, você não precisa pedir para ele te ligar, você não precisa pedir para ele te chamar para sair, você não precisa pedir para ele tirar o perfil dele dos aplicativos de paquera, você não precisa pedir isso. Isso acontece naturalmente, ele te dá, ele te chama, é natural, né? Quando alguém realmente especial chega, você não precisa ficar implorando nem nada, ou seja, se você está fazendo força, é porque é o cara errado, se você está fazendo força para estar com ele. E eu vou dizer para vocês, eu conversando com ela, eu falei, Mari, eu não me lembro para quem eu escrevi esse texto. Ai, que maravilhoso! Eu não me lembro. É lindo o texto, mas eu não me lembro. Provavelmente o cara foi embora muito rápido e nem era o cara. Nem era tudo isso. E ele nem era tão especial assim. E nem os que eu escrevi textos muito, assim... eu não vou lembrar agora o título de uma das minhas crônicas favoritas, infelizmente, mas está no Loucura de Estimação. Eu acho que Nenhuma Estrela Brilha com Coração Partido. Acho que é essa, assim, que é um puta texto incrível sobre desamor.
eu me lembro para quem eu escrevi, mas assim, 3 meses depois eu já não gostava mais desse cara. E é um texto que você fala, meu Deus, ela vai morrer pensando no cara. Inclusive eu falo isso no texto, a última, eu vou condensar a última umidade quando eu estiver morrendo, eu vou condensar a última umidade do meu corpo para virar uma lágrima para cair pensando em você. Meu Deus, nossa! E eu achando que eu era dramática, hein? O boy lendo todo arrepiado. E ela nem sabe quem ele é. Não lembro mais. Isso. Maravilhoso. Mas eu tenho um texto da Estela, que eu não vou lembrar também o título, porque ele, muitos anos atrás, eu lembro de um trecho que o cara olha para você e fala assim, você é a minha certeza. E daí ela fala assim, 1 minuto de silêncio por essa certeza, assim. E... nossa! Eu amo essa frase. É antiga, sim. Nossa, eu te acompanho há muito tempo, Estela. Nossa, é verdade. É verdade. Esse eu lembro para quem que eu escrevi. Olha lá. E eu tava com uma pessoa, e aí eu lembro de olhar para essa pessoa, e dentro de mim eu falei assim, eu tô dando 1 minuto para essa certeza agora. Sim. E eu nunca escrevi sobre isso, inclusive acho que eu poderia escrever sobre isso. E eu sempre trago essa frase, tipo, será que essa pessoa está sendo a minha certeza nesse momento? E tem coisas assim que marcam, mas eu queria saber, então você lembra dessa pessoa? Porque, por favor, esse texto me marcou. Eu lembro dessa pessoa. Foi um namorado. Ele estava, inclusive vocês estiveram no mesmo ambiente, porque eu namorava ele. Quando Eu Me Possuo foi lançado, ele estava lá no lançamento na livraria. Esse foi para ele que eu escrevi. Foi uma pessoa muito bacana na minha vida, foi legal. Nossa, foi uma certeza que durou um tempo determinado, mas foi uma pessoa bacana. Mas aí voltamos ao que você disse, a gente tem o direito de mudar. Exato. Sim. Né? E eles também. Sim, eles também. Não passando pano para homem cafajeste, assim, né? Mas vamos dar uns contos. Ó o mas aí. Vamos dizer que a gente foi a certeza deles por um tempo também, e daí de repente chegou outra pessoa e agora é a certeza deles. Mas com certeza. Eu não alimento os sentimentos ruins por ex. Com certeza nós fomos a certeza deles por uma noite, por 1 mês, 5 anos, com certeza nós fomos a certeza deles por algum tempo. Eu estou aqui olhando no Loucura de Estimação, no Kindle, esse texto que eu falei para... achei. Olha eu lá. Achei. Se vocês permitirem que eu leia, eu ficaria... É um texto curto. Você é dona disso aqui tudo. Dona da nossa vida. Pode ir. É um texto curto, mas merece ficar registrado aqui, lido, porque é lindo e, assim, foi uma paixão avassaladora que 3 meses depois já tinha passado. E isso é uma coisa importante para dizer. Querida, você que está nos ouvindo, querido que está nos ouvindo, se você está apaixonado, pensando em fazer uma loucura, não faça. Não faça, porque vai passar. Acredita em mim, você vai ver a paixão. Você não vai ver nada em 12 vezes, por favor. Não faça. Inclusive coisas mais sérias e mais graves. Você vai ver o nível da paixão aqui e de verdade acabou. De verdade. E é mesmo. Bom, nenhuma estrela pode brilhar com o coração partido. Você nunca saberá que eu fiquei petrificada naquele banco à sua espera muito depois de você ter dito que não viria. Você nunca saberá da saudade com que eu te esperava e do destino dessa saudade agora sem porto. Você nunca saberá que tenho esfregado minhas costas contra o asfalto selvagem na esperança de que asas brotem em meio à carne viva e me tirem daqui. Você nunca saberá que não há ninguém no mundo que eu queira mais abraçar de novo do que você e que não há ninguém no mundo que eu tema mais abraçar de novo do que você. Você nunca saberá da noite de desespero em que eu me sentei no chão, debaixo de uma tempestade gelada de raios e ventos. Nunca saberá que a luz acabou,
que um gerador gemia de vez em quando no fim do quarteirão com a sua claridade verde espectral, que os raios brancos e tortos como veias me faziam ver que o mundo ainda estava lá, apesar de eu mesma duvidar de que estivesse, de que ali, sob a chuva, por muito, muito tempo, eu implorei a Deus para que tirasse você de dentro de mim. Você nunca saberá que ouvir Roser é uma faca com a qual eu voluntariamente me estripo todos os dias e que nessa faca está escrito o seu nome. Você nunca saberá que eu comprei uma árvore de arame e luz e que agora retorço seus galhos tentando recriar a forma da árvore sob a qual nos beijamos a primeira vez. Você nunca saberá que vi Stardust, que foi um filme que ele pediu para eu ver, e em qual parte chorei. Nunca saberá que sim, agora eu estou citando um trecho do filme. Sim, eu sei que o amor é incondicional, mas também sei que ele pode ser imprevisível, inesperado, incontrolável, insuportável. Fecha aspas. Nunca saberá que apesar de nenhuma estrela poder brilhar com o coração partido, eu estou fazendo o melhor que posso. Meu nome Stella é estrela em latim. Nunca saberá o quanto eu lamento por você e por todos os homens que não escolhem as mulheres estrelas. Você nunca saberá que antes de morrer, na última lufada que meu peito expelir quando eu estiver definitivamente vazia de oxigênio, quando houver apenas uma vitalidade infinitesimal no meu corpo sem ar, será em você que eu irei pensar. Será por você que eu condensarei minha última umidade humana e derramarei a última lágrima quente. Você nunca saberá que continuarei a te procurar debaixo da terra fria e que meus cabelos crescerão como raízes e seguirão crescendo século após século até te encontrar de novo. E quando isso acontecer, meus fios cansados sentirão os seus cabelos famintos em busca de outra mulher. Ele me deixou por outra mulher. Você nunca saberá, mas vai continuar a me ferir e a me abandonar e a me assombrar para todo sempre. Sobreviva, tá? Nossa, sobreviva porque então. Depois disso sobrevivi e garanto a vocês, não vai ser nele que eu vou pensar no meu momento de vida. Garanto a vocês. Eu vou trazer o meu trecho então, dessa vez, porque por favor. Ele tem a ver com isso. Eu fiquei pensando, porque enquanto a Stella entrou, eu estava ali na estante caçando livro, inclusive, buscando um trecho para trazer hoje. E eu estou trazendo um trecho do livro Mulheres que Correm com Lobos. É um livro muito bom, eu estou lendo ainda, né? Eu estou lendo ele com bastante calma para poder ler e refletir e etc. E eu vou trazer um trechinho que eu acho que tem um pouco a ver com isso também. Ele diz assim: em virtude dessa natureza dual, ou dessa duplicidade de função, a grande tarefa diante de nós consiste em aprender a compreender à nossa volta e dentro de nós exatamente o que deve viver e o que deve morrer. A nossa tarefa reside em captar a situação temporal de cada um, permitir morte àquilo que deve morrer e vida ao que deve viver. E eu fiquei tanto tempo parada nesse trecho, eu até grifei ele no livro, porque é isso, né? A gente, em tudo na vida, né? No relacionamento, no trabalho, né? A Stella falou de quando ela levantou do trabalho e falou: eu não quero mais fazer isso aqui da vida, eu quero ser escritora. É isso, é perceber que, cara, funcionou até aqui, legal, mas não tá funcionando mais. E a gente tem que deixar essas coisas correrem. Isso vale para tudo, né? Trabalho, para relacionamento, para sofrimento, né? Para tudo. E eu acho que é um modo de amar também, né? Porque o amor também é saber a hora de, olha, não dá mais. E por amor a nós, o que a gente viveu, vou embora. Ou seja, para um trabalho, né? Qualquer coisa, eu concordo também. Tem que. Sim. Eu vou trazer uma frase de Jesus: que os mortos vivam com seus mortos, né? Chorem por seus mortos. A gente combinou de não falar de nada de teologia. Não, mas eu não falei de teologia, eu falei de a Jesus, gente combinou. Contemporâneo. Ai, Eline. Deixar eles enterrarem seus mortos, sim.
E eu tenho gente, bom, então nem vamos falar sobre isso. Eu tenho uma frase de Jesus tatuada nas costas, uma das várias frases que eu tenho tatuada nas costas. Essa frase, infelizmente, vem sendo muito mal usada por políticos atuais. Mas não vamos entrar na segunda Idade Média que estamos vivendo no Brasil politicamente. Não. Vamos em frente. Não, também. A gente combinou hoje que a gente não ia falar de teologia e de política, porque isso sempre acaba aparecendo nos podcasts, e aí a gente falhou miseravelmente nas duas, mas tudo bem. Não falhamos porque dedicamos a ele apenas o quê? 30 segundos? 30 segundos. É muito difícil a gente sair de quem a gente é, né? Tem isso. Mas voltando à frase da Kelly, acho que é essa questão de deixar que as coisas morram. Eu sofri por muitos anos da minha vida. E até uma das minhas melhores amigas, claro, Kelly, por favor, a Anne tá grávida, não pode ficar brava com a Anne. A Anne uma vez falou assim pra mim, é que eu não posso ter outras amigas, Estela. É só a Kelly. Que amiga é essa? Que amiga é essa que não sou eu? Um beijo pra Anne que tá grávida, minha sobrinha vai nascer logo, ou sobrinho vai nascer logo. Eu tô falando que é menina, acho que vai ser menina. E... a Anne uma vez falou uma coisa pra mim que me marcou muito. Ela falou assim, Eline, acabou, vai, bola pra frente. Você tem que aprender a deixar as coisas morrerem. E é verdade, eu sofria muito pelas coisas que eu não conseguia resgatar mais. É muito difícil. Uma maneira de deixar as coisas morrerem é, por exemplo, escrever, transformar em texto, materializar. Ah, mas eu não sou escritora, não faz mal. Tem um diário para você, escreve as coisas que você está sentindo naquele momento, deixa sair. Mas todo dia eu vou ficar escrevendo, falando do cara. Vai. Tem uma crônica que acho que está no Loucura de Estimação também, que chama-se Amigas Prepotentes, que são aquelas amigas que não permitem ou censuram a sua dor e dizem, de novo você está falando desse cara, mas escuta, se você ainda está falando daquilo é porque você precisa. E um amigo verdadeiro tem essa paciência de, sim, é um saco, você já ouviu falar 350 milhões de vezes daquela pessoa, mas a tua amiga ainda tem coisas a purgar sobre ela. E você pode escolher continuar amiga dela, esperar essa fase passar, ela entrar em outra e ajudá-la nesse processo, ou você pode escolher se afastar, claro, é o seu direito. Mas se você se afasta do momento mais difícil, você não vai ter acesso aos momentos melhores com ela depois. Mas, enfim, cada um faz as suas escolhas. A Estela descrevendo eu e Kelly Cadano. Passamos por todas essas fases, a vida inteira. Ainda passamos, assim, né? A gente quer enganar aqui. Não, e assim, aí às vezes os mortos, rolam uns The Walking Dead na nossa vida. Porque do nada. Absoluto nada. Não, é o famoso oi sumida, né? Oi sumida. Não, recebi um oi sumida esses dias, mandei um print pra Kelly. Aí a Kelly, mas quem que é essa pessoa? Eu falei, não, é o fulano dela. Meu Deus, do nada! Assim, gente. Assim. Você sabe que uma amiga minha... Desculpa, pode falar. Por falar em amigo, uma amiga minha um dia disse assim para mim, ela se chama Ana, e ela disse, eu tenho várias amigas chamadas Ana, e ela falou assim para mim, como eu sou a letra A, os caras, quando eles deu errado um date deles, um encontro deles, eles querem encontrar outra pessoa para preencher aquele espaço que não foi, né? Eles pegam o WhatsApp, ela falou, isso é fato, eles pegam o WhatsApp e eles começam pela ordem alfabética. Então, ela falou, os meus ex me procuram muito, eu tenho certeza que os seus ex te procuram menos, porque a tua letra é S, você tá lá no fim do WhatsApp. Não, mas é totalmente plausível. Porque eu tô chocada com essa teoria. Não, mas faz todo sentido. Se eu tiver uma filha, ela vai chamar Zenaide. Essa menina até paz na vida dela, entendeu? O que é isso, gente? Gente, é muito até lembrar de você vai demorar, que coisa muito previsível. Eu tenho uma teoria na minha cabeça que o homem é uma criatura simples. Ele não é tão elaborado a ponto de falar, não, vou ligar para a mulher que me marcou. Não vai.
Não vai. Eu vou ligar porque tá mais fácil, né? Ele muitas vezes ele não vai ligar para a mulher que o marcou, justamente porque a mulher que o marcou mexe muito com ele e dá medo. A história não é lenda urbana, o homem ter medo de se envolver com uma mulher independente, com uma mulher envolvente, com uma mulher que o marca. Eu já ouvi de vários homens com que, bom, eu já procurei muita coisa, né? Tenho uma longa carreira aí, então gente, o mundo é eu já ouvi. Eu já ouvi de vários peguetes e tal, meus, que apareciam depois de um longo tempo dizendo, olha, eu não fui legal com você, eu sumi, eu queria pedir desculpas para você. Eu já ouvi de vários. Eu não sabia o que fazer com você. Isso era, assim, muito vibrante para mim, demais para mim. Eu não sabia o que fazer com você. Então, quando o homem se sente um pouco abalado, quando ele sente que ele está sempre se comparando, infelizmente, ele não entra no nível de parceria, então ele acha que a mulher é mais independente do que ele, ganha mais do que ele, é mais inteligente do que ele, ou tem mais vitalidade do que ele se apavora, infelizmente. É claro que isso está mudando já, porque a hora que você vê no outro um parceiro, uma parceira, você não fica afetado ou inibido ou inseguro com isso. Você acha um tesão. Você fala, eu vou crescer junto com essa pessoa. Bora, vamos crescer junto, né? Mas você sabe que o meu marido, ele fala exatamente isso, assim. Quando a gente se conheceu, ele também tinha uma peguetezinha, assim. E aí a gente se conheceu através de uma amiga, enfim. E assim, eu não dei muita trela pra ele quando eu conheci ele. Assim, tanto que a primeira vez que ele foi lá em casa, eu botei ele pra fazer faxina, porque a galera foi lá e eu tava fazendo faxina. Eu falei, gente, cada um com seu paninho de limpeza e vambora, entendeu? Vamos terminar isso aqui. Obrigada. Quanto antes a gente terminar, antes a gente bebe. E aí, enfim. E aí ele ficou muito assustado, né? Tipo, tá, mas ela é super independente, ela mora sozinha, ela trabalha, ela faz 1 milhão de coisas, E aí ele conta isso, né? Que ele chegou pro W, que já veio aqui no podcast, inclusive, que é o melhor amigo dele, e falou assim, eu não sei, porque ela é muito independente, não sei o quê. E aí o W falou assim, tá, mas é que você tá acostumado com menina que come na sua mão, né? Mas a vida não é assim, né, filhão? Vamos... Enfim, então, realmente, deu aquele sustinho, assim, quando, né? Sim, tipo, sim. Como assim? Sim. Ela não precisa de mim para nada. Como assim? Sim. Mas eles não entendem que não é uma questão de precisar, é de querer a companhia deles. É isso mesmo. É de gostar, a gente gosta dos homens, a gente adora a energia masculina, né? A gente gosta muito. E não é uma competição. Não. É só porque, assim, a gente vem de uma estrutura, acho que a Estela também, pelo que a gente conversa, né? Eu e a Kelly, pelo menos, viemos de uma estrutura que se a gente não trabalhasse, a gente não estudava, se a gente não corresse atrás, não tinha papai e mamãe para bancar, sabe? Então a gente meio que, né, aprendeu desse jeito. Gente, com 12 anos de idade, eu vendia pó de borracha na escola para fazer dinheiro para comprar meu lanche, entendeu? Você vendia pó de borracha? Pó de borracha, vendia, porque a gente colecionava na escola. Pó de borracha. Eu pagava com pó de borracha? Nada. Absolutamente nada. E aí... Cheirava. A gente apagava as coisas e guardava num potinho. Meu Deus! Sabe? Era pó de borracha e ponta de lápis que a gente colecionava. Aí a gente ficava competindo para ver quem tinha a maior coleção. Isso era um negócio colecionava lixo. Isso. E aí chegou perto do final do ano, eu sabia que minha mãe ia jogar aquilo fora, né? Porque era lixo. E aí eu falei, quer saber, eu vou vender isso aqui, vou comprar lanche no recreio, entendeu? É isso, entendeu? Uma empreendedora, senhoras e senhores. Desde criança. Do meu pai. Olha aí, ó. Mas é muito mais útil que pó de borracha, amiga. Eu vendia, porque na época que eu tava no colégio, estourou o filme do meu pai, que era o Bicho de Sete Cabeças, né? E aí... Legal! E aí eu vendia autógrafos do meu pai para os meus colegas e eu comprava lanche, tipo... Que legal! Olha, eu com 11 anos vendia figurinha repetida do álbum do Super-Homem.
Que legal! Isso é muito legal. Pensando nas as coisas que a gente fazia para vender. Eu era super fã do Super-Homem, tinha o álbum, e o álbum já estava quase completo e nunca chegava as figurinhas que eu queria. Então, como eu tinha um monte de figurinhas repetidas que as outras crianças não tinham, muito bem, vamos vender, vendo pela metade do preço da banca, vocês compram de mim, aí podem até escolher, olha que beleza. Mas eu tive bastante ajuda nesse sentido. O meu pai morreu muito cedo e meu tio pagou os meus estudos até uma determinada parte, é claro. E depois, quando eu fui fazer faculdade, já estava trabalhando também como secretária, enfim, fazia a faculdade à noite de letras e trabalhava de dia e vamos que vamos. Mas morava com a minha mãe, morei muito tempo com a minha mãe, justamente porque eu não conseguia morar sozinha, não dava, não é coisa, mesma coisa acontecendo. Eu lembro que o primeiro cheque da Rocco que eu recebi do Hoje Acordei Gorda, eu fiz uma reforma em casa, para deixar a casa mais, era uma casa grande, para a casa ficar um pouco mais ajeitada, o meu pedaço, assim, para eu criar um pedaço meu ali na casa. Eu fiz uma reforma e fiquei super contente com isso, mas fiquei muito tempo morando com mamãe, precisando da ajuda dela até ter uma estabilidade, até ter várias fontes, né, para poder drenar uma consistência para me sustentar. Demorou bastante tempo. Até trabalhar para várias editoras, trabalhando como ghostwriter, que é o trabalho mais difícil ever que existe, é ser escritora fantasma. Você precisa escrever. O difícil não é escrever, o difícil é o relacionamento com a figura pública que é dona da história, né? Quando falam para mim, mas você não se sente autora dos livros que você escreveu, meu nome nem aparece, ou aparece como preparadora de originais, eu digo, não, a história não é minha, eu só formatei no jeitão que a pessoa fala, no jeitão que a pessoa pensa, mas a história não é minha. Isso é muito difícil. É muito difícil. E o mais difícil de ser escritora fantasma é você escrever a história que a pessoa quer. E muitas vezes ela tem dificuldade de verbalizar exatamente como ela quer a história, né? Então você tem que fazer uma pesquisa, entender como ela se comunica, usar os mesmos termos, a mesma linha de raciocínio, mais ou menos, para o leitor pegar e falar, não, é claro, foi fulano que escreveu. Sim. É um trabalho difícil, mas até chegar nessas várias fontes que geram um corpo para pagar as contas todo mês, demorou muito. Eu vivi muitos anos com a minha mãe, sim, minha querida mãe. Eu saí de casa com 23 anos, logo que eu consegui meu primeiro emprego de carteira assinada no jornalismo, né? Mas é que minha mãe é bem chatinha de morar com ela, mas eu te amo, tá, mãe? Beijo, Janice. Beijo, mãe. Mas o nosso relacionamento melhorou muito depois que eu saí de casa. Eu sou uma pessoa que visita. Eu saí de casa com 24 anos, fui morar em São Paulo, tipo, sem conhecer ninguém, só tinha um emprego e um apartamento, só. Uau. E, inclusive, foi quando eu conheci a Estela, aí depois voltei a morar com vovó. Só que eu e a minha avó, a gente é muito amiga, nós somos muito amigas. Então eu moro com a minha melhor amiga, bem dizer, né? Igual a Karina, no Eu Me Possuo, então, que a melhor amiga dela é a avó dela. Isso mesmo. Então, eu me dou muito bem com a minha avó. Então, nesse sentido. Mas eu fiz o que a Estela falou também. Eu criei um cantinho, assim, para mim, que é o meu escritório. Aí lá eu tenho o meu espaço, assim. Mas, muito importante. Eu vou dar a minha frase. Sim. Pode? Eu sou muito, muito fã do Schopenhauer. Só que eu sempre digo que tem que estar com o emocional ok para ler o cara, porque ele é meio triste. Sim. Mas essa frase dele é uma das... Triste tá. Então. Mas tem essa que estar frase com a terapia em dia, mas tá bom. Isso, terapia em dia. A arte de escrever dele é interessante, é um livro muito interessante. Boa. Eu vou citar um trecho do Aforismos para Sabedoria da Vida, que foi o primeiro livro dele até que eu li. Pois quanto mais alguém tiver em si mesmo, tanto menos necessitará de coisas exteriores, e tanto menos podem significar para ele também os demais.
Por isso, a eminência do espírito leva à insociabilidade. Sim, se fosse possível substituir a qualidade da companhia pela quantidade, valeria a pena até mesmo viver no vasto mundo. Mas, infelizmente, 100 nécios empilhados ainda não se igualam a um só homem sensato. Uau, é isso aí. Nossa, eu vou tatuar essa frase. Concordo completamente com ele, sem dúvida. Melhor poucos amigos lúcidos do que viver, não, e aquele ruído de tosquidão te impedir, inclusive, de ouvir a si mesmo, né? É o famoso anti-só do que mal acompanhado, né? É o anti-só do que mal acompanhado. Eu interpretei mal, então, esse momento, Clarice Lispector, porque eu pensei que era para escolher uma frase, assim, meio brega, meio... depois assinar Clarice Lispector. Vocês escolheram super frases. Não, mas a gente super filosofou na sua frase, entendeu? Na sua letra. A gente super filosofou, super cumpriu o papel aqui. É que Clarice porque uma coisa que virou para mim eu tenho síndrome da solidão, assim, tipo, eu sempre me sinto muito sozinha. E isso me ajudou a encarar essa questão da solidão, porque às vezes eu penso, não, tô sozinha, mas nossa, é melhor do que estar com fulano que só fala bosta, com Beltrano que pensa assim, né? Então, eu acho que é isso, gente. Então, às vezes, eu tô sozinha e tal, mas eu tô na melhor companhia que sou eu mesma. Acho que é válido esse pensamento. E numa busca calma pelos nossos pares, porque é muito bom encontrar os nossos pares, eles existem por aí. Mas quanto mais a gente lê, quanto mais a gente se aprofunda em si mesmo, quanto mais a gente se conhece, quanto mais a gente tenta aprender, se modificar, tentar ser uma pessoa melhor, menos pares a gente tem. Nossa, eles estão aí, eles estão por aí. Né? Quanto mais você assumir a identidade de quem você é muito difícil as pessoas... É bem aquilo, parei de ser divertida, engraçada, as pessoas começam a criticar. Quando você para de tentar agradar e começa a ser quem você é. E eu digo que menos pares a gente tem, porque a gente ainda vive num planeta de provas e expiações, para citar uma outra coisa religiosa, porque eu sou espírita cabecinha. Mas um dia estaremos todos reencarnados num planeta melhor, ou em outro sistema, ou numa terra melhorada. Eu acredito no progresso. Não é? Porque a gente já está pagando penitência o suficiente nesse ano. Eu acho que pelo menos 50% do purgatório a gente já pagou aqui. Não tem. Bota uns 70 aí, amiga. Olha para os últimos 2 anos e meio, amiga. Bota uns 70% aí. Mas enfim... Mas eu acho que isso é um sintoma de quando a gente vai ficando mais velho, a gente vai ficando mais crica, né? Com as pessoas que se aproximam da gente. Então, quando eu era mais nova, na época da faculdade, cara, a gente andava com todo tipo de gente. E tudo bem, tudo é festa, tudo, né? Conforme a gente vai ficando velho, eu vou tendo uma preguiça das pessoas. É muita preguiça, que a gente vai evoluindo. E algumas pessoas parecem que param no tempo, né? A gente fica mais exigente, a gente se conhece melhor e fica mais exigente. Não é ficar mais... não é ficar mais chato ou mais crica, é ficar mais exigente. É já saber, ter perdido tanto tempo com pessoas que não tem nada a ver com a gente, que a gente já tem esse conhecimento adquirido, também com homens. Você já tem esse conhecimento adquirido, você fala, não, cara, tô bem, tô aqui, tô sozinha, tô na boa. Sério, antigamente eu ia aí nessa, hein? Antigamente eu ia com tudo, mas agora eu falo... A gente tá vendo uma série, aqui, eu e o meu marido, a gente tá vendo Virgin River, na Netflix. E aí tem eu comecei a ver. Tem um cara central que é meio um cara super abusador na família. Eu parei de ver porque me incomodou. Será que a gente está falando da mesma série? Acho que não. Acho que não. Mas enfim, aí eu sei que a história gira em torno de uma enfermeira que ela se apaixona por um cara. Não é a mesma série, não. Eu acho que é outra. E aí o cara acaba engravidando, a ex-namorada do cara avisa que tá grávida, ele já tinha terminado com ela.
E, enfim, tá grávida de gêmeos e tal. E aí, eu olhando aquilo, eu falei pro meu marido, eu falei assim, nossa, que B.O., nunca que eu ia me meter nessa cilada. O cara vai ter filho com outra, que trampo, que saco, a vida dessa menina vai virar um inferno, não tem nada a ver com isso. E aí fica, mas você ia desistir do cara só porque ele vai ter um filho, porque ele tem filho? Aí eu falei assim, hoje eu desistiria assim, viu? Eu não tenho mais saco pra isso, não. Tem um perrengue que ele não precisa mais passar. Não precisa desse perrengue, entendeu? Ela nem gosta tanto dele assim, entendeu? Eu não tenho problema com filho, essa coisa. Mas o que eu acho que eu não faço mais perrengue é aquela coisa assim do eu não sei o que eu quero, eu não tô pronto pra isso. Tchau. Não. Não, o perrengue não é o filho. O problema não é o filho, o perrengue. O perrengue é que a ex é super fixada no cara, fica transformando a vida dele num inferno. É a famosa bagagem. Isso é um problema. E aí eu falo, é esse o ponto, entendeu? O problema não é o cara ter filho. Se o cara tem filho, tudo bem, todo mundo, né? Tem uma história e tal, mas assim, a mulher vai fazer da vida dela um inferno. Você acha que eu não tenho saúde mental pra isso, não? Não. É a famosa bagagem. Eu acho que a bagagem do outro, a gente já não é mais assim, eu enfrento o que for por você, por nós. Não, eu enfrento, mas se o meu ciático começar a doer... aí eu paro. Não. Eu espero que for pelo cara. Não, eu espero até terça-feira, meio-dia, porque eu tenho reunião, eu preciso resolver minha vida, entendeu? Sabe, isso a gente está falando aqui dando risada e tal, mas isso é muito importante, sobretudo quando você está vivendo um relacionamento abusivo. Tem de ter limites. Tem de ter limites. Esse amor sem limites, não. O amor tem de ter limites. A hora que te machuca, a hora que te invade, a hora que te fere, tem de ter limites. Se você tem que perceber os limites. Foram ultrapassados os limites, não é possível ter uma relação saudável e é preciso, aí volta naquela outra conversa, é preciso compreender as coisas que precisam morrer e se afastar dessa relação. É muito importante isso, né? O amor que a gente tem, você pode continuar amando alguém, desejando todo bem para essa pessoa, mas não mais conviver com ela, de verdade. Exatamente. É isso. Gente... A gente tem, por falar em saber o que tem que viver e o que tem que morrer, né? Todo sonho, né, chega ao seu final. Então a gente também precisa acordar, né, para pagar os boletos. Então a gente vai chegando ao fim de mais um episódio do nosso podcast. Se você gostou, deixa o seu like aqui e vem conversar com a gente na página dos Sonhos do Avesso, no Instagram, no Facebook também. Manda lá seu comentário, conversa com a gente, interage, tem muita coisa legal lá nas nossas páginas. Se você quiser acompanhar. Você é escritor, né? E se você é escritor, participe, porque é uma delícia. Isso mesmo. Eu vou recortar essa parte para mandar para os convidados. Olha quem vai concordar. É verdade. Natália tá nos corroborando. Natália vai ser nossa garota propaganda. Eu sou agente dela, hein? Opa! Gente, quem quiser acompanhar os nossos sonhos mais de pertinho, é só seguir a gente também nas nossas redes sociais pessoais. Eu sou @Kelly Cabanos. Eu sou @Li_Carrano. Estela, dá sua arroba aí. É @escritora.Stella Florence, tudo junto. STELLA Florence com C no final. Perfeito. Stella, mais uma vez a gente agradece a sua participação. E se você quiser fazer alguma indicação, algum merchan, ou só se despedir mesmo, a hora é agora. Merchan sempre dos livros da gente. A gente escreve com tanta dificuldade e com tanto carinho e com tanto amor e se dedica tanto. Então, eu deixo o Eu Me Possuo, que está na mão da Aline, o Eu Me Possuo como indicação para quem já passou por alguma violência sexual, para quem quer entender como é isso, para quem quer ter um companheiro para superar esse momento, é uma dica boa. E para quem está se rasgando de amor, acredite, vai passar, leia o Loucura de Estimação e saiba que todas aquelas crônicas de amor rasgado lá, eu já superei.
E não são todas para a mesma pessoa. Não são todas com a mesma pessoa, não. Tem vários musos ali inspiradores. Maravilhoso. Compartilhe esse podcast. Eu não fico em deserto. Eu não permaneço em deserto. É deserto, eu vou embora. Fico não. Compartilhe esse podcast com os seus amigos, galera. Vamos apoiar o projeto, tá bom? Isso. Até semana que vem. Um beijo. Adorei, meninas. Muito obrigada. Chamo vocês de meninas porque eu tenho 54 anos, então eu me permito chamar de meninas. Eu sou jovem. Eu sou jovem. Que eu não gasto tudo isso de ácido hialurônico para não ser jovem. Muito obrigada, adorei o convite, adorei te rever, Eline. Vou fazer seu ontem, olha lá, tá marcado. Com certeza, obrigada. Muito obrigada. Um beijo. Tchau, gente. Até semana que vem. Tchau, tchau.